Fala, rapaziada do nosso canal, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo aí reagindo aos comentaristas da ESPN Brasil que falam aí sobre o possível retorno do Douglas Costa para o Grêmio. Douglas Costa pode estar voltando, o Grêmio tem uma dívida com ele de cerca de 7 milhões de reais e ele voltando para o tricolor gaúcho, essa dívida seria anulada, né? Não existiria mais essa dívida e ele voltaria a jogar com a camisa do tricolor gaúcho e principalmente apagar, né, aquela má impressão deixada quando ele saiu do Grêmio, deixou uma má impressão, e ele voltando aí, quem sabe, para dar a volta por cima no tricolor gaúcho. Você, torcedor do Grêmio, você aprova a volta do Douglas Costa ou não? Deixa aí nos comentários e participa com a gente. Antes de soltar o vídeo aí pra gente estar reagindo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Grêmio, tudo do tricolor gaúcho, você encontra aqui no nosso canal. E antes de soltar o vídeo, quero trazer para vocês aqui uma grande oportunidade. Você que deseja ganhar dinheiro com a internet, tá aí um print da tela do meu celular no dia de hoje, onde eu tenho aí um valor de R$ 1.133, 997 já estão liberados, eu posso sacar agora se eu quiser, e tem um valor aí de 136 que ainda serão liberados. Você que deseja aí aprender a ganhar dinheiro com a internet, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. E a decisão foi do Renato. E o Renato é o seguinte, o Renato no Grêmio, ele manda prender e soltar no departamento de futebol. Então, por exemplo, Tardelli, ele que ligou pro Tardelli, vem pra cá. Thiago Neves também. Ele que liga. Outro erro, hein? Lembra, a pessoa que cobrava do Luxemburgo, queria ser manager, que nem europeu e tal, o Renato trabalha assim no Grêmio. Não interessa que é um presidente, que era o antigo era muito amigo dele. Sim. Né? O diretor de futebol, o Renato liga pra boleiro. Ele liga, e aí? E tem uma vamos, vem pra né, cá, ele chaveca o cara, ele vem pra cá, vamos aqui, não sei o quê, abre mão disso aqui, eu conto com você, eu te dou força, não sei o quê. E ele já fez isso com o Douglas Costa agora. Então, mas ele não é infalível, como a gente estava falando aqui, né? Fernando, isso é importante, William. Agora tem uma coisa que pesa muito a favor do Renato em relação às indicações que o Grêmio, meio que sem pensar duas vezes, vai lá e tenta cumprir. O departamento de futebol, depois que o Renato saiu, piorou muito. Aí eu não sei o quanto foi a saída dele, da figura dele, do quanto ele centralizar, ajudou outros diretores a não aparecerem tanto. Pós-Renato, foi algo meio caótico. O diretor começou a aparecer mais que treinador, que jogador, dando declaração meio estapafúrdio, time caindo. Então, assim, eu não sei o quanto esse departamento de futebol, sem o Renato, e que pareceu estar pior, também é algo que pesa a favor do Renato. Do tipo, vocês estão satisfeitos com o meu trabalho? Tem algum nome que eu falo aqui que vocês não gostam? Vocês viram quando eu saí como ficou? Então é bom cumprir ou é bom seguir o que eu estou pedindo. Agora, isso também não deixa o Renato infalível. Mas peraí, mas o Grêmio também não existe só depois do Renato Gaúcho. Exatamente, é isso. Muita coisa Ele é um tremendo de boa no desculpa. Grêmio. Você imagina o torcedor do Grêmio que está insatisfeito com a volta do Douglas Costa. Ficou chateado então, com o é que eu queria chegar. O Renato vai chega falar. lá, calma. Então, pessoal, vamos apoiar, O Renato tem esse poder. Isso é um ponto bom. É que eu queria conversar. Porque é o seguinte, Douglas Costa, você falar pro torcedor do Grêmio hoje do Douglas Costa, desse cara aqui, torcedor, pelo amor de não, nem pensar, esse cara aqui debochou, esse cara teve 500 casamentos, não tinha comprometimento, blá, 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 blá. Essa é a imagem que ficou pro torcedor do Grêmio. Se ele tinha comprometimento, não tinha como é que era nos bastidores, não sabe. Foi a imagem que ficou pro torcedor do Grêmio, tá? Aí fala hoje numa volta, se eu fosse torcedor do Grêmio, não ia querer. Não querer, mas fala assim, é o Renato que tá... E se o Renato chegar pra torcida... É isso aí, né? Chegar pra torcida do Grêmio e falar... Deixa comigo, eu sei o que aconteceu aqui, vai ser diferente, deixa comigo que comigo o Douglas Costa vai jogar, vai se comportar. Torcedor do Grêmio aceita, beleza, estamos com o Renatão em... A volta do Renato agora foi igualzinha a primeira volta dele lá. Todos os problemas do futebol, presidente, diretor e tal, chega o Renato, ninguém mais fala, tudo com ele. Ninguém mais, ele resolve tudo. Naturalmente, esse tipo de pensamento vai passar pela cabeça dos torcedores do Grêmio. Só que eu pergunto o seguinte, o Renato precisa disso? O Renato precisa dessa... a minha questão é uma autoafirmação do Renato, em termos de vaidade, para falar, bater no peito e falar, eu sou assim? Ou o Renato poderia olhar para um outro lado e falar assim, não... Eu prefiro contratar outro jogador e não trazer esse tipo de situação. Acho que o Renato tem um potencial técnico danado no Douglas Costa. Então, o Renato deve estar enxergando uma coisa ali que
De recuperar. Mas aí a minha pergunta é, cadê o departamento de análise que não pode levar um outro jogador para o Renato assistir? Para o Renato ver, para o Renato entender? Porque quanto que é o salário mensal? R$500 mil. Eu acho que é bem muito menos, né? E a gente vai falar do Suárez, o Renato já conversou com o Luis Suárez, por exemplo. Então, o Suárez, esse sim, é um grande projeto de marketing, já venderam um monte de camisas, esgotou as camisas lá do Grêmio. Isso é o que vai além do Renato? O Suárez vai além do Renato. O Douglas Costa seria mais ou menos algo pedido pelo Renato. Então, o Suárez, mesmo sem o Renato, talvez contratasse. Diríamos que o Douglas Costa é uma briga que o Renato tá comprando. Deixa comigo aqui, tal. O Suárez é um projeto maior do Grêmio, um projeto de marketing e tal. Os filhos dele estão lá jogando na base para jogar. Tem um monte de coisa envolvida, né, nessa parceria. São 4 investidores que estão bancando, né? Tem gente que fala que são 5, eu sei de 4. 4 investidores estão ajudando a bancar o salário do Suárez. Precisa passar nos exames médicos. Sim. Mas o Renato conversou. O Renato não fica lá só assistindo lá, deixa os caras lá verem lá os investidores, o departamento de marketing do Grêmio vendendo camisa doidado do Suárez. Ele ligou pro Suárez, vem cá, pra jogar no meu time, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei se vai poupar em determinado jogo, ou pela idade avançada, estadual menos, no brasileiro você joga em casa, não viaja, não sei. Mas o Renato já conversou com ele. Então, com o Renato no comando do Grêmio, não tem nada que ele não fique sabendo, que ele não interceda, que ele não fale com as pessoas antes do negócio. Mas eu acho também, eu tô igual o Bubu. A minha opinião é a mesma que o Bubu. O Renato vai falar pro torcedor, calma, se der algum problema, venham me cobrar. Não cobra o jogador. Eu sou responsável por isso. E aí aí vai depender do Douglas Costa. Eu acho que o prestígio do Renato, somado à saída dele, que redunda também junto numa queda para a segunda divisão, e a volta dele, que simboliza a esperança de um cara gigante, estão sendo emprestados ao Douglas Costa por escolha do Renato. E a partir do momento que o Renato faz isso, ele assume a responsabilidade, né, ele está falando assim, olha, eu sou o Renato, confia em mim. Esse cara comigo vai jogar futebol, vai ser diferente, vai ser útil, vai ter uma outra atitude, para quem acha que a atitude dele foi equivocada. As atitudes foram equivocadas da última vez, e aí podemos esperar. Eu acho que a torcida compra a ideia do Renato, mas o pavio aí é curto. Tem um limite. Vai ter que jogar rapidamente bem. Não vai ficar esperando. Então, mas é o que eu falei. Por que o Renato tem que se colocar nessa situação? Acho que gosta do jogador. Não, mas o que eu falo assim... Ele se colocou em outra situação. Do Thiago Neves, ele se colocou. Sim, mas... Thiago Neves, o pessoal torceu. É claro que a relação não é a mesma. O Douglas Costa já passou pelo Grêmio, tem uma situação diferente. Né? Mas com o Thiago Neves, o pessoal torceu o nariz. Ele foi lá e comprou a ideia. Não deu certo. É engraçado porque, assim, foi até bom que o Prats falou, para passar para você. Parece que as coisas que não dão certo com o Renato, jogadores que não dão certo, não colam nele. Sim. Mas não cola. Os que dão certo, os que dão certo, a gente lembra. Mas o pessoal não cola nele. Então, mas o que eu acho de recente, que é o seguinte, William, se fosse um jogador que estivesse em um outro clube, que não tivesse um passado recente, como teve o Douglas Costa no Grêmio, você podia até falar, vou citar um exemplo, Cortez. Que ele recuperou. Ele recuperou, tal, né? Léo Moura, tal. Mas o Douglas Costa é um passado não muito recente. E é a questão física. É uma questão física que influencia muito nisso. Nós estávamos falando aqui de calendário, aquela série de coisas e tal. De novo, a minha pergunta, aí que eu estou tentando entender, o treinador Renato, que está querendo bater no peito, com a vaidade de falar, eu posso, eu faço, eu sou aquilo, só que é uma situação diferente. Porque quase todos os outros que passaram e que tiveram o Renato resgatou, não tem o passado que tem o Douglas Costa com a torcida em relação a essa briga, a falta de respeito com os torcedores, né, o que ele fez, entendeu? Não é simplesmente assim, eu vou apagar. O torcedor não vai apagar o que o Douglas Costa fez. Claro que não. Ainda mais no momento em que ele fez. O torcedor tem aquilo lá. Eu respeito o Renato, mas está guardadinho aqui. Aí entra o que o Birner falou. O primeiro jogo já tem que fazer 3 gols. Sim. Já tem que pedir música no Fantástico. Se não pedir música no Fantástico, já não serve. Porque a dúvida vai sempre pairar no ar. Hoje, beleza, jogou bem. E o próximo? Quando que ele vai jogar? Como é que vai ser? Eu não sei por que o Renato tem essa necessidade de chamar essa autoafirmação o tempo todo para ele. E pode criar um problema para ele. Pode criar até mesmo dentro do vestiário. Se ele não se comportar, como é que vão controlar a forma do... O Douglas Costa, aquela conversa, vem cá, o que você fez aqui não é para fazer de novo. Será que vai ter essa conversa? Precisa, né? Eu estou lendo aqui, porque a gente estava falando de lesões e tal,
O Felipe até mandou aqui, para mim tinha pedido para ele. Foi histórico de lesões aqui do Douglas Costa. Então eu vou dar uma bela resumida aqui, só falar de dias e temporada, tá? Então na temporada 2020-2021, o Douglas Costa ficou 154 dias fora por causa de lesão ou problemas físicos. Lesões, né? 2021 é Juventus, é isso? Ele não deu certo na seleção por isso. Juventus, né? A parte técnica dele é muito boa. As contusões... Não, se tivesse inteiro já... Exatamente. Tem um período de Juventus aqui que vai desde 18, 19, né? Eu falei 20, 21, mas de 18, 19 até 19, 20, olha, tem paradas aqui, ó, tem 15 dias, 109 dias, 43 dias, 62 dias. Vamos fazer a conta aqui, já dá mais de 200 dias. Num calendário mais ameno que o nosso. Num calendário mais ameno que o nosso. Mais jovem do que é hoje. Mais jovem do que é hoje, temporada 18, 19. Eu tô arredondando aqui, 200, passa de 200 dias, tá? 16, 17, mais atrás ainda, aí teve coisa aqui de mais de 100 dias. 59 dias na primeira lesão, 28 na outra, 21 na outra. Então, assim, o Willian está indo muito longe, 15, 16. Mas é para ver que todo ano, toda a temporada, olha lá, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Muito. Isso aí, a gente está falando da questão técnica, está falando da questão comportamental, que o Renato pode ir lá carimbar e falar, deixa comigo que essa parte aí está resolvida. E é uma contratação muito na conta do Renato, essa daí, Willian. Mais uma, né? Sim, questão técnica, que a gente sabe que é bom jogador, que tem capacidade técnica, embora não apresente essa capacidade já há algum tempo, né? Mas tem uma questão que eu acho que é a mais importante de todas, que é a questão física. É um jogador que se lesiona demais. E são os mais variados tipos de lesão aqui, tá? Na coxa, adutor, lesão no tornozelo, problemas musculares, lesão no joelho. Tem vários tipos de lesões. Então, assim, fisicamente, ainda mais agora mais velho, né? Fica uma interrogação. Mas ele volta de outro tamanho também, né, William? Assim, volta menor, né? Volta menor. Não é o Douglas Costa de 21... Obviamente não é o Douglas Costa de muito tempo atrás. Mas ele sabe disso? Então, a gente vai ter de saber em relação a isso, e aí algum tipo de cláusula contratual, se alguma coisa no contrato que está prevendo esse número mínimo de jogos que falou talvez o Bubu ali, de uma renovação automática para mais um ano, porque é uma contratação que ela fica suavizada um pouquinho para o gremista, que tem uma imagem muito ruim do Douglas Costa na última passagem, por ter o carimbo do Renato. Ponto. Agora, esse carimbo do Renato vai dar aqui tolerância para o Douglas Costa ou para a torcida do Grêmio em relação ao Douglas Costa. É para começar a jogar ontem, jogar bem. É para, não, olha, não deu certo no começo, é o Renato o culpado. Deu super certo no começo, é o Renato o responsável. Eu tenho muita dúvida em relação a essa dívida que ficou da última passagem, o quanto isso pesou para o Douglas Costa voltar também. E aí não sei se, entre aspas, olha, qualquer problema joga nas costas do Renato que ele vai assinar essa contratação. Porque a última passagem, eu não imaginava uma volta tão rápida do Douglas Costa. Eu não sabia desse negócio aí, ó. Então, eu falei aqui, Zé, da dívida da última passagem. Então tá explicado por que volta. Então não é o Renato. Aí, mas tem o seguinte aqui. Mas tem um pulo do gato aqui, ó. Tá explicado. Tem um pulo aqui. Ele estaria disposto a abrir mão deste débito para o retorno. Reunião marcada para amanhã, quinta-feira, essa informação. Pronto. Presencial, reunião. O assunto principal é essa dívida. No entanto, a vontade do jogador em retornar, e do treinador, ele estaria disposto a abrir mão desse débito para isso. O que pode pesar para o negócio andar. Olha, eu vi um papo de que o Daniel Alves também está disposto a abrir mão de parte de dívida para voltar para São Paulo. Claro, você está de brincadeira. Não, eu vi um... Isso é fake news, Tá no ar. Tem que ter muita fé para acreditar nisso, hein? Vou te falar, falando dos jogadores que o São Paulo deve estar pagando e por conta de outras gestões de coisas mas já está pagando o Daniel todo mês, jogar. Então vai ter um monte de gente que vai fazer isso. Deve voltar não sei se é verdade, precisa voltar todo mundo também. Não, calma. Precisa voltar todo mundo. Imagino que deve ter bastante gente. Não tem os números aqui. Vou perguntar uma coisa, já a gente fala do São Paulo, calma aí. Eu sei que é seu aniversário, a gente tem alguns presentes, mas daqui a pouco a gente fala do São Paulo. Isso é um presente. É um presente. De brigar. Você não falou que toda vez que o clube entra em campo, o time tem que estar lá? Toda vez que se fala do time, né? O torcedor tem que estar lá, não é verdade? Não é qualquer time. Não é qualquer time. Em que condições você contrataria Douglas Costa? Vamos lá, condição técnica, física, financeira, negócio, tudo. Vamos lá, monta um combo aí interessante para trazer o Douglas Costa. Fácil. Se o Renato... Não vai falar também de graça, né? Vamos colocar uma coisa real. Se o Renato banca, se o treinador quer e a direção não vê problema, eu evitaria esse tipo de risco
contrato de produtividade, mas assim, salário lá embaixo, metas cumpridas, Lá embaixo coletivas. quanto? Aí não sou eu que tenho que dizer, Não, né? não, É não, fala. desrespeitoso. Não, O que não seria um tem. salário lá embaixo? Não tem. Tem que ver o teto do que clube, seria? tem que ver É o o piso quanto do tu clube. pode pagar. Não sei. O que você acharia justo pro Douglas Costa? Acho- 500 mil você não pagaria? Eu O não me Bubu sinto falou sobre confortável de 500 dizer mil. quanto alguém tem que ganhar ou não tem que Não, ganhar. não, não. assim. Se você for o presidente do clube, você faz uma proposta. Você meio que está dizendo, ó, é aqui o que eu posso pagar, o que eu acho que você vale. Se não tiver negócio, não tem. Agora, você pode subir um pouquinho, ele pode descer um pouquinho, mas tem negociação. Daria enormes... Se fosse uma negociação, enormes... 500 mil reais, você acha que vale a pena? 500 mil reais por mês, foi o que o Bubu falou ali. Trouxe a informação ali. Eu tenho que achar... Você acha que pagando... Se eu sou presidente do clube, eu não gosto de meter em salário de jogador, mas resumindo, se eu sou presidente do clube, eu não pago. Pronto, é isso. É isso. Não sei se vai conseguir jogar. É isso. Então, é aí que eu quero chegar. produtividade, eu tô com o Bia. Acho que tudo bem a gente analisar aqui quanto vale, quanto não Jogo vale, o salário etc. lá embaixo, na minha... Se eu sou presidente do clube, jogo metas. As individuais bem remuneradas, as coletivas extremamente bem remuneradas. E aí, a gente vê o que acontece durante o ano. Eu só espero, Um ano. Um ano. Um aninho. Um ano. Eu só espero esse negócio aí de Grêmio deve 7 milhões de Douglas Costa. Fala, não quero. O torcedor gremista já tem que ir se acostumando, porque não vai poder cobrar. Porque se cobrar, não tá jogando bem. Mas eu deixei 7 milhões aí, não vem me perturbar. Isso é verdade. Volta, né? É porque eu perdoei a dívida, tô aqui, etc. E aí, jogando bem, jogando mal. Se jogando mal, se tiver alguma crítica, jogando bem, ótimo, beleza. Tá. Se jogar mal, vai parar, deixei 7 milhões aí, fica tranquilo aí. Não tem umas malandragens que ficam nos bastidores, não, Zé? Do quê? Mais ou menos, o salário é X, Não mas entendi. vamos dizer aí que perdoou a Porque dívida. o torcedor gremista, se o Douglas Costa não jogar bem... Não entendi a malandragem. Tá, a malandragem de bastidores, tipo, não, a gente vai falar para todo mundo que a dívida está perdoada, mas na realidade a gente vai negociar aqui, e aí no teu salário a gente embute duzentinhos a mais e tal, papapá, não é? Acho que tem muito isso. Não sei se é o caso do Douglas Costa. Mas não funciona, na verdade, só isso. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a volta do Douglas Costa ao Grêmio. O Grêmio está em negociação aí, principalmente pela dívida que o Tricolor tem com ele, 7 milhões de reais, e essa dívida seria anulada, o Douglas Costa voltando para o Tricolor Gaúcho. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez eu vim aqui trazer essa grande oportunidade para você, você que deseja ganhar dinheiro com a internet, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.